Ah, Muito obrigada pelo convite, como eu estava a dizer. Nesse momento, eu vim para a Inglaterra em 2016 para acabar o meu doutoramento e em 2018 comecei a trabalhar como Clinical Scientist, ou o equivalente a um técnico superior de saúde, nos hospitais da Universidade de Oxford, no serviço de genética. E eu vou-vos falar então um bocadinho o papel do serviço de genética do laboratório, nesta medicina de precisão que tanto ouvimos falar, mais aplicada então à área de oncologia. Vou começar então a explicar um bocadinho o que é a medicina de precisão, que todos nós já ouvimos falar. E vou falar um bocadinho então do laboratório, do nosso laboratório, o que é que nós fazemos, e depois vou falar então em dois exemplos como é que os nossos resultados do laboratório de genética podem ser aplicados e qual é a utilidade clínica destes testes genéticos. E vou falar então em dois exemplos. Um exemplo é aplicado aos tumores do sistema nervoso central. E o outro exemplo será então do whole genome sequencing, ou seja, a sequenciação do genoma completo dos tumores. Medicina de precisão, todos nós já ouvimos falar, mas aplicada em oncologia é uma abordagem que nos permite usar características genéticas e moleculares, chamados biomarcadores do tumor, para otimizar então o diagnóstico e personalizar o tratamento. E se ouvíssemos falar há uns tempos atrás, da medicina mais tradicional, em que, por exemplo, tínhamos um grupo de pessoas que tinham um tipo de cancro, cancro do colo retal, por exemplo, e tinham este diagnóstico, e este grupo era olhado como um grupo. E o tratamento acabava por ser igual para todos os tumores, para todas as pessoas que tinham cancro do colo retal. Neste momento, e com a medicina da precisão, aquilo que nós fazemos é, temos este mesmo grupo, fazemos o perfil, ou sabemos o perfil tumoral, quais são as mutações que estes tumores têm, e aí a terapêutica será aplicada consoante aquilo que nós encontramos nos tumores. Quando ouvimos falar então em medicina de precisão, falamos também em técnicas, aqui ao lado esquerdo, técnicas do laboratório de genética, como Next Generation Sequencing, Whole Genome Sequencing, são técnicas que nós utilizamos rotineiramente no nosso laboratório, em que nos permite então identificar mutações, ou aquilo que nós chamamos variantes, que poderão vir a ser biomarcadores preditivos ou de prognóstico. Também focamos a nossa análise em perfis epigenéticos, como de metilação, microRNAs, e não deixando uma parte importante, a morfologia, que é feita a maior parte do tempo na anatomia patológica, a morfologia de como as células, como as células são no microscópio e que ajuda também no diagnóstico. E não poderíamos falar em medicina de precisão sem falarmos em terapêuticas dirigidas, ensaios clínicos que acabam por ser muito importantes para incluirmos estes doentes e a informação que temos na investigação e nos testes para incluí-los em ensaios clínicos. Como eu já disse, em 2018 eu vim trabalhar para o Oxford, no serviço de genética. Ahm, o serviço é composto por cerca de 200 pessoas, é um serviço bastante grande. Mas eu sempre trabalhei, rodei de algumas equipas, mas sempre trabalhei na área da Genomics, ou seja, relacionado com oncologia. Temos uma equipa que é de Inherited Cancer, que foi agora nós fizemos merge, fazemos parte da equipa, apesar de eu não fazer as análises que eles fazem, mas é relacionado com cancros que são hereditários, testes genéticos, mas relacionado mais com cancros hereditários e com as famílias e os testes das famílias. Temos a hemato-oncologia, em que foi a equipa que eu comecei e é uma área que eu gostei muito, mas recentemente, por causa do avanço e a carga de trabalho que temos, faço parte da equipa dos tumores sólidos e é uma análise mais somática, ou seja, nós avaliamos o perfil dos tumores. Isto é só uma overview do nosso serviço. Eu não me vou focar muito nisto, mas é só para terem uma ideia do que é que nós fazemos. Estes são os principais tipos de tumor que temos, as requisições para testes genéticos no nosso serviço. O tumor, do cancro do pulmão, por exemplo, em que temos a análise de RNA que avalia mais análise estrutural, como fusões e translocações. Nós não fazemos isto no nosso laboratório, apenas recebemos a amostra e enviamos para o laboratório em Birmingham, que faz a análise e faz os reportes. De resto, também recebemos de cancro de colo retal, é um dos mais frequentes das requisições que recebemos, cisto, endométrio, cancro da mama e melanoma. E todos estes tipos de tumores, nós temos um painel de NGS, ou de Next Generation Sequencing, e é um painel que tem cerca de 60 genes.
Todos estes é o mesmo painel. A única diferença é que depois, no final, nós vamos filtrar os genes que queremos, porque os genes que são importantes no cancro do colo retal não são aqueles que são importantes no endométrio. Então, apesar de as amostras são testadas para estes genes todos, no final, aquilo que eu vou conseguir ver, por exemplo, no cancro do colo retal, vou conseguir ver genes como KRAS, NRAS, BRAF, e não vou ver genes que são como poli-I, que são importantes no endométrio, mas não são no colo retal. Pronto. É só para terem uma ideia de que realmente a parte de laboratorial acaba por ser relativamente simples, porque é sempre o mesmo painel, os técnicos fazem sempre o mesmo, seguem sempre o mesmo protocolo, mas no final, então, os filtros acabam por dar-nos uma versão diferente, dos resultados. Isto são os tumores mais comuns que temos no nosso serviço. Como eu estava a dizer, quando isto é uma lista de genes, obviamente, é só para terem a ideia de que, por exemplo, quando estamos a analisar melanoma, vamos olhar para estes genes, já não, e quando estamos a utilizar cancro da mama, vamos olhar para genes ligeiramente diferentes. E qual é a utilidade destes testes? Estes testes ajudam-nos maioritariamente, estes testes vão-nos ajudar com o tratamento. Ou seja, vão-nos identificar mutações que podem ser utilizadas ou que podem ser target de um fármaco novo ou um fármaco que já esteja na rotina e que vão então ajudar os oncologistas a decidir o tratamento. Muitas das vezes, ou alguns dos casos, dependendo do tipo de tumor, estas mutações também vão ajudar a anatomia patológica, ou o patologista a classificar com mais precisão o tipo de tumor. E em alguns dos casos, dependendo das mutações, também podem ajudar em termos de prognóstico, dizer-nos se com aquela mutação vai ter um melhor prognóstico ou um pior prognóstico, e então ajustar as expectativas e a informação que é passada para o doente. Aquilo que eu não disse foi que para o serviço de genética ou para o nosso serviço em específico, a maior parte das nossas requisições vem da anatomia patológica, ou seja, o doente faz a biópsia, eu tenho a cirurgia, as peças ou as biópsias, os tecidos são bem enviados para a anatomia patológica que processa o tumor, os patologistas analisam o tumor e dão uma classificação e enviam-nos então uma amostra para o laboratório em que nós vamos fazer estes testes genéticos no tumor. Portanto, raramente recebemos sangue, mas pode acontecer, mas raramente recebemos sangue. A maior parte das nossas amostras são realmente tumores, são tecido. Agora vou focar então em dois exemplos, e o meu primeiro exemplo é nos tumores do sistema nervoso. Eu acho que a maior parte de nós, profissionais de saúde, já ouviu falar destes rulebooks, ou os livros da Organização Mundial de Saúde, que são os livros que ajudam a classificar o tipo de tumores. Os tumores do sistema nervoso central, como outros, são os tumores muito heterogéneos, têm diferentes origens, e estes livros, que são recomendações da Organização Mundial de Saúde, ajudam, então, principalmente os patologistas a standardizar o diagnóstico, ou seja, se eu for diagnosticada com um tumor do cérebro aqui no Reino Unido, os patologistas vão se guiar por estas guidance e a classificação será a mesma de que eu ser diagnosticada na China ou ser diagnosticada em Portugal, a classificação acabará por ser a mesma porque há uma standardização. A primeira edição dos tumores deste livro foi em 1979, em que foi baseada unicamente na morfologia, ou seja, aquilo que os patologistas viam no microscópio, e era baseada somente nisso. Ao longo dos anos foram então outras, consoante a investigação vinha em novas moléculas e novo conhecimento, um, houve novas versões, como em 93, em 2000, em 2007. Em 2007, esta versão foi a primeira versão que incluiu alguns marcadores moleculares para ajudar a classificação destes tumores. E depois, em 2016, houve então oficialmente uma integração da parte molecular ou genética com a histologia para darmos o final, a classificação, e agora, mais recentemente, em 2021, há uma ênfase no perfil molecular ou nos testes genéticos para a classificação destes tumores. 2021 já vai há alguns anos, mas acaba por ser bastante recente. Por isso é que eu trouxe este exemplo para cá, porque com esta classificação obrigou-nos então a adaptar um bocadinho o serviço para oferecer aos patologistas aquilo que eles realmente precisavam, os genes que eles precisavam de analisar para ajudar com a classificação que eles precisavam de fazer. E um dos exemplos que eu tenho aqui, que foi baseado nesta classificação, é dos gliomas do tipo difuso nos adultos, e é só para terem uma ideia. Por exemplo, existem diferentes tipos de glioma do tipo difuso. Este, por exemplo, o glioblastoma é o mais comum, é o mais agressivo e acaba por ser o mais comum. E depois temos o astrocitoma, em que temos diferentes graus, em que o grau 4 acaba por ser o mais avançado ou o que tem mais agressivo.
Se vocês repararem, obviamente que a histologia e a morfologia inicial têm um papel muito importante. O patologista olhar para as lâminas, olhar para o tecido, já consegue ter uma ideia se vai ser oligodendroglioma ou se vai ser um astrocitoma. Mas este livro acaba por se basear com muito, maioritariamente também na molecular. Por exemplo, se virem aqui este TERT é um gene que nós testamos no nosso painel. Temos, por exemplo, o EGFR é outro gene, por exemplo, o glioblastomas comum, é muito comum, nem todos os casos, mas na maioria dos casos temos uma amplificação de EGFR, o ganho do cromossoma 7, ou seja, normalmente temos duas cópias de cada cromossoma, no glioblastoma acabamos por ter pelo menos três cópias do cromossoma 7 e a perda de material do cromossoma 10, por exemplo, uma cópia apenas. E também se verificamos nos outros tipos de tumores, o CDKN2A e CDKN2B, por exemplo, são dois genes no ciclo celular, importantes no ciclo celular, em que se houver uma dileção completa destes genes, estes tumores são então, passam para o grade 4 ou para o grau 4, que acaba por ser mais agressivo, e é um grau em que o follow-up destes doentes vai ser ligeiramente diferente e vai ser um bocadinho mais apertado. Portanto, tudo isto, estes resultados moleculares, acabam por interferir com o follow-up, com a classificação destes tipos de tumores. E por isso o nosso laboratório teve que se ajustar para oferecer aquilo que realmente os patologistas e os clínicos precisavam. Neste momento oferecemos dois tipos de testes para os tumores do sistema nervoso central. Um deles é o perfil de metilação, que foi implementado mais recentemente, em que utilizamos uh, não falando em marcas, mas já falando, é um teste da Illumina, em que olhamos para o perfil de metilação, olhamos para a metilação. A metilação numa célula normal é importante para regular a expressão dos genes, mas aquilo que se verificou é que no cancro existem padrões de metilação. E mesmo dentro dos tumores do sistema nervoso central, nós conseguimos, a investigação provou que realmente consegue-se distinguir os diferentes tipos de tumores ou classificá-los consoante este perfil de metilação. E o teste funciona com probes que se ligam ao longo em genes específicos ao longo do genoma, e que nos dá então um perfil de está metilado, não está metilado. E esta análise então é feita por um software, fazemos a parte laboratorial em Oxford e depois com os dados que temos, aplicamos num portal online que foi feito por uma universidade na Alemanha, em que nos dá então uma classificação. Trouxe aqui um exemplo, o classifier, nós chamamos de classifier que nos dá um score. E os scores que são acima de 0,9 significa que há um match, ou seja, aquele tumor, aquele perfil de metilação faz match com aquilo, com um tipo de tumor que neste caso foi o glioblastoma. E também nos dá uns subtipos, o glioblastoma IDH wild type, e também nos dá outros subtipos que são menos utilizados no momento. Mas houve um match, aquele perfil de metilação, então também nos oferece uma overview do genoma. Isto são as probes, e se vocês conseguirem ver, isto aqui é o cromossoma 1, 2, 3, até o cromossoma X e Y. Nós conseguimos ver que no cromossoma 7 temos um aumento do número de cópias, ou seja, pelo menos o zero seria em que temos duas cópias de cada cromossoma. No cromossoma 7 temos um aumento, ou seja, pelo menos temos três cópias de cromossoma 7 e temos uma perda de material genético no cromossoma 10, ou seja, ganho do cromossoma 7, perda do cromossoma 10, é uma característica dos glioblastomas. E tudo isto se encaixa com então o perfil de glioblastoma. Também temos aqui um gene aqui em baixo, que temos uma deleção, ou seja, temos uma perda de material deste CDKN2A&B, que acaba por ser um marcador de agressividade dos tumores. Ou seja, tudo isto, o relatório que enviamos é um sumário de todos estes findings, ou de todos estes resultados. Outra parte que nós oferecemos também é a NGS, ou a sequenciação, em que eu trouxe aqui um exemplo de um caso de glioblastoma também, em que, por exemplo, tem então uma mutação neste gene TERT na região promotora e esta mutação resulta em overexpressão deste gene que também é frequentemente reportado em gliomas, mas mais especificamente em glioblastomas. Portanto, tudo isto acaba por ser, não em termos de terapêutica, mas em termos de diagnóstico acaba por ser ser concordante com a razão que nos foi enviada pela patologia. E tem aqui também estes genes todos que testamos e que foram negativos. Falando agora um bocadinho de whole genome sequencing, que eu acho que ainda é aquilo que, apesar de nós já estarmos a fazer whole genome sequencing desde 2020,
2021. Um, Continua a ser um tópico novo, que está em constante mudança e também dependente muito do funding, do dinheiro que temos no NHS. Um, mas o objetivo principal deste Whole Genome Sequencing é então encontrar variantes novas no genoma do tumor que nos possam então auxiliar em alguns casos com o diagnóstico, noutros com prognóstico ou no tratamento. Nem todos os tipos de cancro são elegíveis para este tipo de teste, porque é um teste que é bastante caro, e demora cerca de 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, desde que a amostra é feita, submetida até a um resultado. Um, Portanto, é um processo que ainda é um bocado demoroso e que engloba vários profissionais de saúde. Neste momento, os tumores que são elegíveis são o sarcoma, nem todos têm de ter alguns tipos de requisito. Isto foi recentemente mudado porque, por causa do dinheiro do NHS, estão a tentar cortar, e os sarcomas foram uns dos que tentaram cortar. Todos os carcinomas pediátricos, todos os carcinomas neurológicos são elegíveis, carcinomas do primário desconhecido também são elegíveis para ajudarem a encontrar o carcinoma primário, a origem do tumor, e todas as leucemias pediátricas e agudas também são elegíveis. Este esquema aqui acaba por sumariar um bocadinho a pathway, ou desde que a amostra é submetida até aos resultados. O centro desta pathway é o doente, um, em que é diagnosticado, e a amostra, a colheita das amostras e dos consentimentos informados é feita pelos clínicos, não, maioritariamente pelos oncologistas, que têm que conversar com o doente, explicar as implicações deste teste, explicar que é um teste que demora bastante tempo, tentar explicar para que o doente tenha as suas expectativas daquilo que vai ter. E muitas vezes, porque estes testes demoram muito tempo, dá para ter na noção no laboratório de que os doentes ficam bastante ansiosos à espera destes resultados, e temos bastantes e-mails a perguntar quando é que vai ficar disponível, quando é que vai ficar disponível, porque os doentes ficam ansiosos com aquilo que isto poderá trazer. Que tipo de amostras é que usamos para este whole genome sequencing? Dois tipos de amostras: sangue e o DNA do tumor. O sangue para as variantes ou germinativas, e o DNA do tumor, para, obviamente, as variantes que estão no tumor. E o que é que vai acontecer? Vai haver uma subtração, vamos subtrair as variantes que estão germinativas do tumor, para que quando formos a analisar só estamos a ver variantes que estão no tumor. O NHS England também nos providencia alguns resultados de termos germinativos ou que podem ter implicações de cancros hereditários em alguns genes, mas a sensibilidade é bastante reduzida, portanto eles continuam a recomendar o teste normal pelas vias normais, não usar o WGS, para diagnosticar cancros hereditários. Mas é uma informação extra que nós conseguimos providenciar em alguns dos casos. Então, quando estas amostras são recolhidas pelos clínicos, são enviadas para o laboratório, e no laboratório, neste momento, aquilo que fazemos é enviar as amostras para Birmingham. Um laboratório em Birmingham vai extrair o DNA e vai colocar o DNA em placas. Este DNA é então enviado para os laboratórios da Illumina, com parceria com o NHS, que são em Cambridge. A Illumina é a empresa que é responsável por fazer a sequenciação destes tumores, e quando a sequenciação está terminada, os dados vão passar para um portal que é em comum com a Illumina, o Genomics England, que é outra empresa que faz parte do NHS, e o NHS, o Sistema Nacional de Saúde, é um portal em que os resultados aparecem. Neste caso, o Genomics England é uma empresa de bioinformática, maioritariamente, em que são responsáveis por fazer a anotação, aquilo que chamamos de variant calling, fazer os filtros e fazer a apresentação dos dados, para que, quando os dados estão no portal, aqui é onde entram os cientistas, os clinical scientists, os técnicos superiores do laboratório, em que vão então analisar estes resultados. Se nós recebemos uma notificação a dizer este doente de Oxford, os resultados estão disponíveis, e a partir daí temos 42 dias para fazer a análise, agendar uma reunião com os oncologistas para lhe mostrar os resultados e fazer então o relatório. Ah, a seguir à análise dos resultados, temos o GTAB, que é aquilo que nós chamamos de Genomic Tumor Advisory Meeting, ou Board. É uma reunião em que inclui normalmente a pessoa que fez a análise, o clinical scientist que fez a análise dos resultados, o oncologista responsável pelo caso e o patologista, em que nós, como clinical scientists, ou os técnicos superiores de saúde, apresentamos os resultados,
E discutimos com o oncologista ou os oncologistas aquilo que eles acham que poderá ser útil para o diagnóstico ou para o tratamento e que poderá então ser apresentado no relatório final. Ou seja, os doentes nesta fase não sabem os resultados todos, até porque a maior parte dos resultados que nós encontramos não vão ser úteis, e pode ser um bocadinho confuso para os doentes. Portanto, no final temos então um relatório que vai ser discutido com o médico e o doente. Só então para focar que quando resolvemos, eu já falei um bocadinho, mas quando recebemos os dados, a análise que é feita no laboratório faz parte, nós temos, como devem imaginar, os resultados incluem bastantes resultados, e incluem muitas variantes, e porque alguns dos tumores são muito não são busy, como nós chamamos, têm poucas mutações, mas outros têm imensas e que há casos em que me demora cerca de 3 horas para fazer uma análise de um tumor, principalmente os sarcomas, em que temos imensas mutações e temos que ir uma a uma para fazer a classificação destas variantes e tentar perceber se existem alguma utilidade clínica. E isto tudo vai ser para um documento, que eu já vos vou mostrar um exemplo, em que eu vou tirar o sumário para um documento e então vamos então apresentar nesta reunião para o relatório final. Esta classificação das variantes é uma coisa que já é conhecida principalmente na parte germinativa, nos cancros hereditários, nas variantes hereditárias, mas que em termos somáticos é uma em que eu vou olhar para as variantes e vou ver se já foi publicada na população em geral, e se já foi, então é indicativo de que provavelmente é mais benigna do que oncogénica. Vou ver se existem dados funcionais, artigos com dados funcionais que nos possam indicar se aquela variante vai criar uma disrupção no gene ou não. Ahm, Vou verificar algumas bases de dados de oncologia para ver se aquela variante ou mutação já foi encontrada, em outros tipos de cancro. E tudo isto vamos aplicar uns critérios e vamos então classificar a variante ou a mutação desde benigna a oncogénica, passando por aquelas variantes de significância não tão clara. Naquelas variantes em que somos classificadas como oncogénicas e provavelmente oncogénicas, nós temos então que ver em termos de utilidade clínica. Às vezes é um bocado difícil para nós, no laboratório, tentamos perceber a utilidade clínica, especialmente porque não temos a ideia dos ensaios clínicos que estão a decorrer no momento. E às vezes isto acaba por ser um bocadinho a ajudar-nos, os clínicos, quando temos a reunião com eles. Mas, no entanto, temos uma base de dados em que pesquisamos a ver se existe algum ensaio clínico que engloba aquele gene, aquele tipo de tumor, e conseguimos classificar então a variante consoante, vai ser muito útil, ahm, existem fármacos aprovados para aquela mutação específica neste tumor, então é uma Tier 1, ou então, se existem clinical trials ou ensaios clínicos, vai ser uma Tier 2, então classificamos consoante a utilidade. E estes dados todos, então, são postos no documento que vamos apresentar. Eu trago aqui um exemplo, alguns de vocês provavelmente já ouviram, porque eu apresentei num dos meetings anteriores, que é um melanoma do tipo mucoso, de uma senhora que foi submetida para WGS, já era em estado metastático e foi submetido também porque tinha acabado com todas as linhas de tratamento, ou seja, já tinha recebido tratamento e estava a chegar ao final em que não haveria mais uma linha seguinte de tratamento. Portanto, mandaram uma amostra para WGS para tentar perceber se existia algum biomarcador que poderia ter utilidade. Isto é uma representação, não é um exemplo em concreto, mas é a representação, parte dos resultados que nós vimos como clinical scientists, como cientistas. Nós chamamos Circus Plot, que é uma overview do genoma do tumor, em que, por exemplo, aqui temos o cromossoma 1, o cromossoma 2, temos o número dos cromossomas. No interior, estas linhas verdes são translocações, translocação entre o cromossoma X e o cromossoma 7. Este exemplo aqui não é assim, não tem assim tantas notações quanto isso, mas temos, por exemplo, deleções. Aqui são esta linha vermelha aqui no interior são variantes, pequenas variantes, nós chamamos CNVs. Neste caso, quanto maior a frequência destas variantes, maior serão estas barras vermelhas. Ah, e aqui estas linhas aqui, preta ou verde, no entanto, quando é verde, significa que temos um aumento do número de cópia daquele cromossoma. Por exemplo, esta parte do cromossoma 1, aqui é verde, temos um aumento de número de cópias desta parte. A preto significa que temos duas cópias perdidas. Por exemplo, vermelho significa então que temos material que está perdido, menos uma cópia, e por aí, e por aí.
Olhando assim para o exemplo que eu trago, que é um melanoma tipo mucoso, vocês conseguem perceber que realmente existem imensas mutações, imensas translocações, imensas deleções, neste tipo de tumor, e esta barra aqui vermelha está aumentada porque temos imensas, mutações. Quando olhamos para o número de cópias dos cromossomas, vemos que à volta está tudo verde, o que significa que temos um ganho, de todos os cromossomas. O Genomics England, os dados que nos deram foi que a ploide estimada para este tumor, ou seja, o número de cromossomas, o número de cópias por cromossoma era mais ou menos 4. Ou seja, numa célula normal temos duas cópias, neste tumor cada cromossoma tem em média, 4 cópias, o que significa que houve uma duplicação de material genético. Quando pesquisamos, e eu não estou habituada a pesquisar, a fazer melanomas, mas quando pesquisamos na literatura, aquilo que realmente encontramos foi que é uma característica bastante comum, nos estadios mais tardios de melanoma. Portanto, a duplicação, eles chamam whole genome duplication, é a duplicação do genoma, é um passo comum, nos estadios do melanoma. Então, acabamos por sugerir ao oncologista incluir no relatório como uma característica do tumor. Em termos de variantes somáticas pequenas, ou single nucleotide variants, ou pequenas deleções e indels, o que o Genomics England nos faz, eles dividem estas mutações em domínios, em que o domínio 1 são mutações em genes que estejam intimamente relacionados com o tumor, ou seja, neste caso era um melanoma. O filtro que eles aplicaram foi genes que fazem parte daquilo que é o National Test Directory. O National Test Directory no NHS England, no Sistema Nacional de Saúde, é uma lista publicada pelo Sistema Nacional de Saúde de genes que têm que ser analisados para determinados tipos de tumor. Por exemplo, o melanoma vão ter que olhar para o BRAF, o NRAS, o GeneKit. É uma serve de guidance para os laboratórios que têm que providenciar para os clínicos quando eles nos pedem, nós temos que ter estes painéis e estes genes. Portanto, estas, tudo que aparece aqui no domínio 1 são mutações nesses genes relacionados intimamente com o tipo de tumor. Neste caso, só tínhamos uma mutação neste gene que acaba por ser frequentemente mutado em melanoma. E aquilo que nós temos que fazer então é a investigação da variante. Esta acabou por não ser relevante para este caso, portanto, optamos por não incluir no relatório. E depois temos o domínio 2. Neste caso não temos muitas mutações pequenas, deste tipo pequenas, mas tivemos que fazer a investigação de cada uma, apontar tudo aquilo que encontramos e então discutir com os clínicos. Acabamos por não incluir nenhuma destas mutações, no relatório final, porque achamos que não eram relevantes neste caso. Mas outra informação do que o WGS nos dá são variantes estruturais ou variantes no número de cópias, ou seja, variantes em que translocações ou fusões que vão ligar a oncogenes. Quando vimos fusões não existiam nenhumas, então olhamos para os oncogenes. Oncogene, nós estávamos mais à procura de ganho, ou seja, quando há uma overexpression, quando há um aumento da expressão, o número de cópias. Como este genoma temos 4 cópias preditas para cada cromossoma, foi um bocado difícil porque tínhamos várias variantes com 4 cópias, mas que provavelmente não eram amplificações de genes específicos, mas eram mais devido à aneuploidia do tumor. Ou seja, o tumor tinha 4 cópias, era normal que o sistema ou a pipeline criada fez isto com o colo daquele gene, mas realmente o gene não está amplificado, com 4 cópias por causa deste genoma. Quando olhamos para os genes supressores tumorais, nós estamos mais a ver quando há uma perda destes genes, porque estes genes são importantes para manter o nosso DNA ativo e funcional. Quando há uma perda, então é quando alguns tipos de cancro temos então perdas destes genes. Aquilo que encontramos foi uma translocação que o break end, ou seja, a zona onde partia o DNA, estava neste gene RAD51B. Este RAD51B não é muito conhecido. Mas existem alguns artigos em que publicaram mutações na linha germinativa no cancro do ovário e realmente está envolvido num processo chamado de recombinação homóloga, que é mais comum no carcinomas da mama, em que esta recombinação homóloga é um mecanismo da célula que usa para reparar o DNA. E quando há um defeito neste mecanismo, o que acontece é que a célula acumula certo tipo de mutações.
maioritariamente rupturas na cadeia dupla do DNA, porque a célula não consegue corrigir, porque há um déficit, um, e acumula então estas mutações e acaba por ser aquilo que nós chamamos de um driver, acaba por ser uma mutação que está a promover o cancro ou que está a promover as células cancerígenas de se dividirem. Portanto, este acabou por ser, apesar de não ser uma coisa que acontece frequentemente no melanoma, ou reportado muito no melanoma, acabou por ser importante porque existe, a parte boa é que existem tratamentos ou fármacos que atuam nestes mecanismos, que se chamam os inibidores da PARP. Não, estes inibidores da PARP não estão aprovados para melanoma, mas é aquilo que nós chamamos de off-label, em que o oncologista, neste caso, disse que achava que deveríamos incluir no relatório e pegou nestes resultados e foi falar, no nosso relatório, foi falar com a farmacêutica, que acabaram então por dar este tratamento das inibidores da PARP a esta pessoa com melanoma. Outro, só para verem que nem tudo aquilo que nós discutimos e aquilo que achamos no laboratório que é interessante para o médico, para o oncologista, mas nós encontramos uma mutação também que resultava na perda deste gene B2M, em que na literatura, quando eu pesquisei, que estava associado à resistência da imunoterapia. Eu sabia pelas notas clínicas que este doente tinha tido resposta ou tinha sido tratado com imunoterapia logo desde o início. Neste caso, o oncologista disse que não, em termos de significância, não era muito claro, porque a doente nunca respondeu muito bem à imunoterapia. Ela não achava que esta mutação estava associada ou que estava a promover a resistência. Após o tratamento, achava que era um passenger, ou seja, estava lá, mas não estaria, ou a significância do evento não seria muito clara, portanto, acabamos por não incluir no relatório, esta mutação. Também encontramos uma disrupção neste gene CBL, ah, que quando fomos analisar não era muito claro, porque lá está, existem 4 cópias do cromossoma, nós vimos que realmente 2 cópias tínhamos esta disrupção neste gene, mas existem 2 outras cópias que estão funcionais, portanto, no tumor em si, não era muito claro se iria trazer alguma utilidade ou se iria responder a algum tipo de tratamento, porque a utilidade da variante ou a significância da variante era um bocado não muito clara. Portanto, a decisão da oncologia foi para não incluir no report, no relatório, até porque torna-se um bocado difícil naqueles relatórios. Há relatórios em que temos que são bastante complexos e incluímos bastantes variantes, mas depois acho que deve ser um bocado difícil para a oncologia tentar discutir isto com o doente e explicar ao doente o que é que significa. Outra informação de que este caso nos deu é as assinaturas de mutações, ou seja, nós temos diferentes tipos de mutações. Mutações que são causadas por quimioterapia, por exemplo, aqui um exemplo, que são diferentes das mutações que são causadas pela radiação ultravioleta do Sol, por exemplo. E existem um software com base nestas mutações todas deste tumor, nós conseguimos classificar em grupos e tentar dizer, ok, 30% das mutações encontradas neste tumor pertencem à assinatura 3. Esta assinatura 3 está relacionada com uma deficiência na recombinação homóloga, no sistema de recombinação homóloga, que vai de encontro também àquilo que nós encontramos da variante do RAD51B. Ou seja, temos um déficit nesse mecanismo e estas mutações que nós encontramos, acabaram por mostrar que a maior parte destas mutações, ou 30%, estão então correlacionadas com aquele tipo de mutação. E é mais um indicativo de que talvez este doente poderá responder aos inibidores da PARP, que é uma terapia mais dirigida e que não estaria disponível para este doente se não tivesse feito o WGS. Isto é só o sumário daquilo que encontramos no tumor e que algumas sarcomas, por exemplo, a lista é enorme, mas, por exemplo, neste caso aqui, aquilo que nós incluímos no report foi então um aumento do número de cromossomas, 4 cromossomas perdidos, 4 cópias de cada cromossoma, consistente com o whole genome duplication, que é consistente com o estado tardio de melanoma. Incluímos então esta variante, esta translocação, no RAD51B e a porção de signatura 3, que está associada então a um déficit da recombinação homóloga, e incluímos no relatório a dizer que isto poderá ter utilidade ou poderá ter utilidade com os inibidores da PARP. Então foi, neste caso, um oncologista que pegou no nosso relatório e foi então discutir com a indústria farmacêutica, e conseguiu o tratamento, para este doente.
Ah, só termino agora por dizer obrigada a todos, com duas fotos de Oxford. É uma cidade muito bonita. A maior parte pertence à universidade, a maior parte da cidade é muito pequenina, muito diferente de Londres e pertence à universidade. Os edifícios são muito parecidos com aquilo que vocês conseguem ver aqui. Isto é uma biblioteca muito conhecida. Yeah. E só queria dizer obrigada a todos.